Contato agora com o Ednelson Tereza, que já está conosco, iniciando essa temporada de 2022 e hoje vai falar de robôs, mas não aqueles robôs da ficção científica, são outros robôs. Ednelson, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, um grande abraço. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Um prazer poder estar de volta com vocês, né? Depois de um tempinho longe aí. É isso aí. E eu fiquei feliz aí com o tema, né, que você propôs sobre o robô e queria deixar vocês livres aí para escolher temas. Quando houver, né, fiquem à vontade em sugerir temas e falar, porque eu gosto de ir ao encontro aí do que vocês, do que é legal para gente discutir, né? Até porque esse tema de robôs do Google talvez é um tema que eu demoraria para falar, porque é um assunto um pouquinho extenso, um pouquinho mais técnico, mas de extrema importância, não é? Você, por exemplo, já se perguntou como que o Google faz para conhecer todas as páginas que estão hospedadas na internet? Quando eu faço uma busca lá, em questão de milissegundos, ele devolve um monte de resultados para mim. Como é que o Google faz para saber como achar esses resultados? E aí vem a resposta, apesar de ser um pouquinho extensa, de forma resumida, Google Bots ou robôs do Google, como você bem disse, não é? Se você nunca ouviu falar em Google Bots, não se preocupe, a gente vai entender um pouquinho por que esse recurso tão particular do Google, como ele funciona e qual é o impacto dele aí no site da sua empresa, não é? Bom, os Google Bots nada mais são do que sistemas de computador, software, né, uma programação desenvolvida pelo Google com a finalidade de rastrear todas as páginas que estão na internet. Alguns chamam de crawler, não é? Esse crawler é rastejar, né, em inglês, e é bem isso que ele faz, porque esse software ele navega entre as páginas por meio de links que ele encontra na internet e ele atualiza num grande banco de dados. Então, olha só, aqui já tem até uma dica: ele navega por meios de links. Então, se a pessoa cria uma página na internet e não tem um link que chega por ela, o que é um link? Entrou lá no site www.seusite.com.br. Daí tem a home, aí clica em home, daí clica em empresa, de empresa vai para o portfólio, de portfólio para contato. Então essas páginas estão todas interligadas através de links. Se houver uma página que a pessoa cria e fala assim, não, essa página eu não vou deixar o botão de acesso, o link de acesso na internet, eu vou deixar lá mais escondida que eu vou mostrar para alguns clientes só. Tudo bem, você pode, mas dificilmente os bots do Google, né, os robôs do Google vão conseguir achar a página, porque eles andam através dos links que tem dentro do seu próprio site, né? Essa lista, além de ser atualizada pelos bots, ela é frequentemente atualizada por quem faz o seu site. Se você contratou um profissional bom para fazer o seu site, provavelmente ele mesmo ajuda os bots do Google e atualiza, criando um arquivinho que a gente chama de sitemap. Sitemap é uma listinha, como se você fizesse uma lista dizendo para o Google todos os tem no seu site. Eu tenho serviço, eu tenho contato, eu tenho produto, eu tenho a nossa história. Aí a gente pega esse sitemap e nós mandamos diretamente para um outro sistema do Google que chama Google Search Console. É um sistema gratuito e lá a gente sobe o sitemap. Dessa forma a gente ajuda o Google Bot aí a verificar melhor, a detectar os links presentes em cada página e rastrear as páginas. Mas então, por que afinal é tão importante para o meu site? Uma vez que eu entendi o que é o Google, o robô do Google, por que ela é tão importante para o nosso site? Bom, é fácil a gente entender. O Google, como a gente já sabe, domina as buscas aí. Não é mais de 90% das buscas realizadas na internet são feitas através do Google, né? Cada buscador tem o seu bot separado, tá bom? Mas tamanha quantidade de buscas que vem através do Google explica o fato desse mecanismo ser tão importante, né? O Google é uma excelente fonte de tráfego para muitos sites e por que não para o seu, né? Então ele impacta diretamente na visualização do seu site
no Google, né? É claro que quanto melhor for o seu conteúdo explícito nas páginas, mais fácil vai ser de você figurar nas primeiras páginas do Google lá. É o que a gente chama de SERP. SERP é uma abreviaçãozinha SERP, que é Search Engine Result Page. É o resultado de pesquisa no Google. É que tem um tanto de siglas aí que o pessoal usa, né? Eu só estou citando essa, porque se alguém for pesquisar alguma coisa sobre robôs de Google, vai se encontrar aí com o termo certo. É isso, é o resultado de pesquisa. Tá? Então, quanto mais relevante você tiver os conteúdos, melhor você aparece. Mas para que o robô do Google funcione, né, o crawler do Google funcione, é necessário você construir o seu site em alguns padrões, por exemplo, em HTML. Manter o acesso do Google, do seu site, perdão, como público, não é? Então, aqueles sistemas que são protegidos por senha não são rastreáveis pelo Google. Esse é um dos motivos que eu falo para alguns clientes que chegam na gente, eles dizem que querem criar um site onde um catálogo virtual e onde o cliente, para acessar, precisa de um usuário e senha, né? Senão ele nem vê os produtos. Pode fazer? Pode, mas o Google não transpõe, né, o sistema protegido por senha. Então, sites criados em Flash, Flash é um sistema meio antigo, mas ainda tem sites criados em Flash, também não são rastreáveis aí pelo crawler do Google, né? Então, é um arquivinho, né, um arquivinho TXT que fica na raiz do site lá, ele define os diretórios, os boots aonde pode ter acesso ou não, né? E a forma mais fácil, como a gente falou, de fazer isso é através do Google Search Console. E, por fim, para concluirmos, né, o Google Bot, aí, os robôs do Google, é parte essencial na hora que você vai produzir o seu site. Porque através dele é que o Google vai conseguir localizar ou não o seu site. Então, uma das melhores fontes de tráfego é o Google. Se você não está no Google, você pode estar perdendo ótimas oportunidades de usuários em potenciais que vão se tornar clientes. É isso, Beto. O Google Bot é simples assim. É um pouquinho complicado, mas é simples de entender. Tá bom, não, mas vale a dica, até porque eu já ouvi falar que tem empresas, inclusive, que buscam alguma especificidade para que essas empresas sejam encontradas em primeiro lugar do que as outras. Isso existe então, né? Existe, existe. Só que quando a gente fala de encontrar em primeiro lugar, nós já estamos falando um pouquinho de SEO, que é daí aquele Search Engine Optimization, né? E daí é a relevância da página. Não, por exemplo, não basta você ter uma página. O que o Google, na verdade, ele trabalha muito, eu acredito particularmente que isso é o sucesso do Google, é ele entregar valor para o cliente, ele entregar uma página que realmente faça sentido. Por isso que ele usa cookies, ele usa seu histórico de navegação. Se você estiver logado no Google, entrar lá na sua conta do Google, lá em configurações, segurança, você vai ver que tudo que você acessa fica registrado no Google lá. É uma invasão de privacidade? Pode ser que sim. Mas é através disso é que ele entrega os melhores conteúdos, os melhores resultados, porque buscadores na internet sempre existiu. Antes do Google tinha aquele Alta Vista, por exemplo. Não é? Só que qual era o grande problema desses buscadores? Eles indexavam as páginas, mas na hora que eles mostravam o resultado, não tinha um filtro, mostrava qualquer coisa. O que aparecesse lá, ele mostrava. E aí as buscas se tornavam menos relevantes. Você digita, por exemplo, comprar um carro, e aí aparecia resultado lá do outro lado do país. E aí era irrelevante. Então hoje o Google usa algumas coisas, né? Isso que você falou de aparecer nas primeiras páginas tem a ver com a otimização, né? Com o conteúdo. Então cada vez o Google enxerga mais isso daí. É o que eu falo assim, se você está fazendo um site falando da Angelina Jolie, então você tem que colocar no seu site, na sua página, com quem ela é casada, quais são os nomes dos filhos, coisas relacionadas a ela, os filmes que ela participou, porque o Google hoje ele consegue identificar e falar, esse site aqui, ó, ele está falando bastante. Não adianta só pegar o nome dela, como algumas pessoas faziam antes, e colocavam repetidas vezes na página, repete várias vezes. Isso é uma parte do SEO, mas não é tudo. Hoje o Google ele vê a relevância do site, né? Mas é extremamente importante.
se não tiver os robôs do Google liberados, e ó, eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Porque na hora do programador criar o site, ele coloca que ele não quer que indexe o site. E tá certo, porque está criando ainda o site. Só que depois que o site está pronto em produção, esquece de ir lá e liberar o site para indexar. Então eu já vi várias vezes sites não indexados no Google, e isso é um grande problema, né? Tá perdendo aí um grande potencial de visitas e clientes. É isso aí. Tá bom. Ednelson, tô vendo que tá com blusa fechada. Tá frio aí onde você está? Ó, aqui a gente fala que é o efeito cebola, né? De manhã você põe um monte de roupa, depois você vai tirando as roupas aqui, já já esquenta bem aqui. Tá bom. Beleza, então. Muito obrigado, Ednelson Tá Tereza. bom? Ótimo final de semana e até a semana que vem. Um grande abraço. Até semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.